que ela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã. Então, gente, nós estamos de volta aqui com a segunda parte, né, com o nosso querido Diogo, professor de educação física. No vídeo anterior aí já pôde explicar melhor quem ele é e falar um pouquinho também do projeto. Tem alguns planos também que nós temos desenvolvido aí, tudo para que o projeto cresça e se torne melhor. E eu preciso também extrair um pouco, né, da formação do Diogo, e essa é a principal razão da gente estar aqui fazendo essa palestra para vocês. E ele vai estar falando um pouco desse desenvolvimento da criança, na questão física, na questão mental, o próprio desenvolvimento do corpo da criança e a importância do esporte, a importância do projeto na vida das crianças. E o Diogo vai começar aí. Fala pra gente, Diogo. Então, tem vários fatores, né? A gente poderia aqui citar muita coisa aqui e com calma a gente vai tocar em alguns tópicos. Mas assim, para os pais, né, que estejam assistindo, para a própria criança entender um pouco mais do que vai acontecer com ela, né, participando de um projeto, estando no esporte, fazendo, a gente fala, lógico que, né, a gente puxa para a gente, quer que vocês estejam, né, fazendo parte desse projeto, mas claro que tem uma natação, tem um judô, tem um jiu-jitsu, o importante é estar, né, em movimento, estar fazendo uma atividade física, pelas inúmeras, né, vantagens. Tem o cross aqui também. Tem o cross também, isso aí, tem o mini kids, o mini kids ainda não voltou não, para criancinha menorzinha não, mas o kids já voltamos aí, tá? A partir de criança aí entre 10, 12 anos, vem com a gente também que vai trabalhar isso tudo que a gente vai tocar hoje no assunto e vai trabalhar. Mas antes de cair para isso, mais do lado assim fisiológico, falando do lado assim, né, do corpo mesmo, eu vou tocar nos assuntos assim, questão assim, dessa importância assim, mas é tão importante para a criança, tá? Por quê? Falar um pouco do lado da disciplina, do próprio, né, para os pais assim. Hoje a gente sente, né, creio eu que todo mundo tem família, todo mundo tem, eu ainda não estou passando isso com meu filho ainda não, o problema do não, que é o que eu vou falar, da disciplina. Sim. Mas creio que está dentro das casas de todo mundo hoje, atualmente, é algo assim complicado, tanto para a criança, tanto para você aí também que está ouvindo, que é criança e é adolescente, que não gosta de ouvir não, e para você, papai, mamãe, titia, avó, né, que tem aquela dificuldade também de conseguir fazer com que a criança entenda, não é só o respeitar, tá? É que entenda também, porque tem criança que aceita o não, assim, aceita ali momentaneamente, mas aí acabou o dia para ela, né? É aquele famoso assim, né? Tipo assim, né? No futebol é aquele, hoje você vai pegar um banco, hoje você vai deixar um coleguinha jogar, não volta nunca mais. Aquela criança, né, que a dificuldade do não, né? E aí entra o esporte, entra totalmente voltado para isso, porque seja um não para pegar uma bola naquele momento, né, vai fazer uma parte física e a criança quer ali, isso aí não acontece lá no futebol de vocês, só na Europa, né? Só na Europa. Toda hora o que eles mais querem é a bola. Tirou a bola do saco, já era. Falou para dar a volta no campo, eles não querem. É isso aí. Falou para fazer atividade física, eles estão correndo, mas falou de jogar bola, aí eles querem mesmo. Então entra o esporte, e aí é o que o pastor Everton está falando, às vezes, vocês vão falar, pô, mas ele está falando também, ele tem dificuldade. Não, ele tem dificuldade, mas ele trabalha. Lá ele trabalha. Com certeza não é a criança que dita o treinamento dele lá. Não é a criança que vai virar e vai falar assim, não, pastor Everton, agora a gente não vai dar volta no campo não. Agora a gente vai jogar a bola. Não é assim. Então ele tem regras lá, né? E aí essas regras, essa aceitação da regra que a criança tem lá no futebol,
ou igual eu falei, em outra atividade que ela esteja fazendo, seja aqui no cross também, quando chega, é igual eu falo, aqui no cross é chegar, hoje em dia tem que sentar no seu quadrado, a gente fala, sentar no seu quadrado, porque tem a divisão aqui e tal, né, para cada um ficar no seu limite, e aí não pode mexer em material e tal, paga até umas prendazinhas aqui se ficar mexendo, então, creio eu que lá também ele tem a metodologia dele lá de, né, tem as suspensões, né, de puxão de orelha. Então, assim, essa dinâmica eu quis muito trazer para vocês entenderem a importância do esporte na vida da criança e do adolescente, nesse quesito não, porque igual eu falei, é uma dificuldade hoje em dia, né? A gente vê, quer ver um não que é muito difícil? Não do celular. Meu Deus. Deve também só acontecer na Europa. Não, é aqui. É, aqui não, aqui em Miraí não. Aí assim, o não do celular, a criança não eu quero mexer no celular, mas agora você vai, primeiro vai almoçar. Não, eu quero o celular, eu quero, entendeu? Então assim, essa dificuldade que vocês têm como pais, avós, enfim, tios, né? Claro que não é que vai começar a fazer um esporte e na hora vai chegar lá e vai falar, nossa, meu filho mudou, é outro. Não, logicamente que é, né, um trabalho, né, duradouro. Né, mas ajuda, sim, é árduo. Porque lá ele vai tomar muito não. Muito não, isso aí. Então acaba condicionando, né? Ele começa a perceber que ele vai, que é igual ele falou, ele vai ter algumas represárias lá no futebol, ele vai deixar às vezes de entrar, né, jogando numa brincadeira, num coletivo, enfim, que seja lá que o pastor... Eu não vou ficar falando não, porque se Deus permitir um dia de eu estar lá, aí já vai todo mundo saber lá, e quando ele for ele vai fazer isso, ele vai fazer, eu vou... deixar por hora, vocês estão lá com o pastor Everton fizer lá por você. Diogo, eu lembro direitinho. Tem um menino lá que joga muito bem, muito bom, mas muito bom de bola mesmo, um dos melhores na questão do futebol. Só que ele é muito ruim na questão relacionamento. Só que eu gosto dele assim de graça, tem muito carinho. E eu lembro de um dia num jogo contra o Nacional de Muriaé, um time muito bom, né? Das escolinhas aí, uma escolinha muito fera na região. E é um time profissional. E a gente foi jogar contra eles. E eu lembro direitinho que ele não estava indo no treino durante a semana e apareceu lá para jogar. Aí eu falei com eles, vou escalar o time, mas você vai ficar no banco. Ele falou assim, pastor, eu nunca fiquei no banco na minha vida. Eu falei assim, mas hoje é o dia de você ficar no banco. Eu falei assim, tudo bem, que eu poderia muito bem, Diogo, saber que a presença dele ali era muito melhor, mas eu não estou ali para ganhar um jogo do Nacional, estou ali para ensinar ele para a vida dele, porque o jogo ficou 2-2, ele entrou no segundo tempo, jogou muito bem, mas o primeiro tempo inteiro aí ele não participou da foto, ficou triste, ficou chorando lá e graças a Deus ele não foi embora, mas mostrei para ele que ele é bom, sim, ele é um dos melhores, sim, mas é necessário ele ficar no banco, por opção do treinador, né? Porque quem manda é o treinador. Amanhã, se ele for um jogador, se ele ficar no banco, ele vai entender, não, peraí, eu já fiquei no banco. Só que, tipo assim, se eu preocupar só com o resultado, automaticamente eu não vou disciplinar e fazer o meu papel, porque dependendo, eu quase perdi o jogo, eu não ganhei o jogo, e ele poderia falar comigo, aí você não ganhou, mas eu não fui para ganhar, eu fui para ensinar ele, que talvez eu poderia perder o jogo, mas eu ganharia ele. Eu acho isso muito necessário. Muito, igual você falou, assim, é um ótimo exemplo, porque poderia ter acontecido de ser uma goleada pro Nacional, mas ali, logicamente, né, que a gente ali na beira do campo, a gente quer ganhar e Sim. tal, mas igual você falou, seria até assim, né, dele chegar, ele poderia virar para você no final do jogo e falar, aí pastor, tá vendo, eu não joguei e aconteceu, mas aí mais do que nunca seria uma lição maior ainda para ele, queria ver que realmente, né, o objetivo maior do projeto não é só ganhar jogo, não é ganhar jogo, né? São ganhar vidas, e aí mais do que nunca entrou nesse quesito aí que você falou, entendeu? E aí, dando uma amplitude maior a essa questão assim, de formação, né, do lado disciplinar e tal, tem também
que a atividade física, ela ajuda no foco da criança nos estudos. Ela ajuda também a diminuir um pouco a própria agressividade da criança, porque ela está ali, vai participar no esporte, vai gastar energia, chega em casa mais tranquilo. Pô, tem relatos até de adulto fazendo aqui com a gente, aqui que fala, pai, quando eu falto, o pau quebra lá em casa, tá? Um taco de panela no gato, a mulher fala uma coisa, eu já respondo, não sei, quando eu venho treinar, eu já chego em casa mais tranquilo. Então imagina para a criança, o tanto de hormônio, aquelas coisas que tem, energia. Entendeu? Da energia da criança, quanto que aquilo ali vai ajudar ela, vai fazer bem para dentro da casa de vocês. Então, isso daí eu, assim, acho muito importante a gente estar trabalhando. Foco, concentração, eu falei, estresse, falamos tudo assim em relação a esse quesito da formação do ser humano, tá? Isso daí a gente, eu não vou nem botar assim no lado assim, psicológico nem nada da criança. Isso daí no geral, uma formação da criança de personalidade, é uma personalidade. Eu acho que o esporte ele vai poder trabalhar muito isso, a questão da personalidade da criança, esses quesitos aí de disciplina, foco no estudo, tá? Às vezes a criança está ali, a criança tem muita questão da ansiedade, tem muito ali, está lendo alguma coisa, não completa nem o que está lendo, porque já está pensando no que vai fazer depois, que vai jogar videogame, que vai brincar, que não sei o quê. Então tem esse déficit aí de atenção aí, e aí o esporte entra com essa disciplina, com essa maior atenção. Mas lógico, gente, não taca pedra no nosso carro se a gente passar e falar, meu filho está lá e não mudou nada. É uma coisa a longo prazo, tá? É uma coisa assim, que igual a gente está falando, a criança ela vai aprender, o nome já fala, uma formação do ser humano. Então ninguém forma em uma semana, entendeu? Sim. O perfil de uma pessoa não vai ser ali concretizado em uma semana, né? A gente ajuda no dia a dia, a gente vai juntando peças, é um quebra-cabeçazinho, né? A gente Porque às vezes, né, Diogo, o pai deu sim a vida inteira dentro de casa, né? Tudo que a criança quis, o pai e a mãe deram. E assim, é o que a gente vive lá. Eu tenho um outro menino lá também. Quando eu falo não pra ele, isso aqui dele, Diogo, fecha assim, ó. Ele vira outra pessoa. Mas a criação dele, o estar dentro de casa dele, amo a mãe dele. Só que assim, a dificuldade do não. E muitas vezes eu esbarrei com ele, apesar de amar ele. Falar, não, peraí, eu tenho que te dizer não. E várias vezes eu dizia não, eu podia dizer sim, mas eu dizia não para ele entender que ele precisa de não. O respeito, eu lembro que no início a gente começou o projeto no Jacaré, lá em cima na quadra. E assim, toda sexta era uma briga diferente. Toda sexta. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí a gente entendeu que estar só lá em cima, a galera lá de cima, a gente precisava dar uma mesclada. E assim, aí veio aqui para baixo, sem deixar de dar apoio lá em cima. E trouxemos as crianças, né, lá de cima para cá. E no meio de tudo isso, as brigas diminuíram. Por quê? A gente tem ensinado eles a relacionar, e eu sou severo. Eu lembro direitinho, um menino uma vez brigou e ainda chutou o isopor que estava com refrigerante. Aquilo, fiquei muito triste. Falei, ó, você vai ficar 48 dias fora, 30 dias que é a regra da briga, e 18 dias porque você quebrou meu isopor. Você não vai precisar pagar, eu não quero que você pague, não quero que seu pai, sua mãe pague, mas você vai ficar 18 dias de fora. Ô Diogo, vou te falar, o menino foi lá várias vezes, ficava triste, os meninos pediam pra ele, eu falava, não, eu tô te ensinando. Ele nunca mais brigou. Tem meninos que brigavam toda semana, que pararam de brigar porque entenderam, se eu brigar eu posso até querer dar um soco, eu posso até ter motivo para dar um soco, porque criança tem hora que é muita informação, ela não sabe lidar com aquilo, só que ela fala, não, se eu der, aí eu até espero, 30 dias, aí dói, se for reincidente 60 dias, o que é ficar 30 dias, 60 dias fora do treino? Às vezes tem jogo
aí ficava fora. Então, isso dói no meu coração, mas isso ensina. Mas é necessário, é o mal necessário, né? É aquele negócio que a gente fica assim, poxa, caramba, vou fazer. Aconteceu com a gente aqui também, já teve umas 2 crianças que saíram do Kids, né? Por não, tipo assim, aqui a gente vem com dinâmica assim, né? Similar, lógico, adaptada do cross para criança e no final tem a brincadeira. E aí a gente sente às vezes dificuldade da criança de aquela brincadeira que ela sempre perde, digamos assim, que ela não é tão boa, ela não quer, né? E aí você, logicamente, que igual eu falei, eu venho com o treinamento aqui, não vai ser a criança que vai falar, lógico que às vezes a gente adapta, né? Sim. Tem uma corrida lá fora, se estiver chovendo não vai correr, e assim vai, aí é uma adaptação. Agora eu não posso ficar adaptando o meu treino porque a criança quer. E aí às vezes a gente pé firme e já tivemos já umas 2 crianças aqui que também é mais ou menos assim também. Só não teve história de quebrar isopor porque não tinha isopor, senão também quebrava também. E assim a gente vai, mas é igual a gente está falando, fica uma experiência tanto pra gente quanto pra criança, fica aquele negócio Sim. assim. Hoje, inclusive, eu tô com uma criança assim, na verdade adolescente, né? Uma criança que eu tive um problema desse tipo assim, de brincadeira aqui, da dinâmica aqui, não aceitar. E agora que voltou a pandemia, das 4, 5 poucas crianças que a gente está trabalhando hoje, uma delas é essa Ela criança. tá. Porque entendeu que aquilo ali não foi um erro nosso, não foi... Ela tem que se adaptar ao nosso dia a dia, à nossa rotina, né? Conforme as outras crianças fazem também. Então isso daí é muito legal. E a questão do não, cara, é algo que a criança vai aprender a levar pro resto da vida. Por quê? Porque se você para pra pensar, olha o tipo assim, olha o quanto que é importante a gente... Eu vou dar um exemplo meu. Ano passado, eu passei no concurso aqui em Minas, e aí eu perdi no exame oftalmo, de vista, exame de vista, médico de vista, já finalizando o processo do concurso público. E era algo que eu queria muito na época, era algo que eu queria muito mesmo, né? E aí eu perdi, e eu por um tempinho eu quase parei, assim, pelo esse não, porque foi um não, né? É um não, você quer ser aquele que tem aquela função, e por algum motivo você toma um não. No meu caso, o não foi, a reprovação não foi por prova, não foi por nada, foi uma questão, né, de vista, do exame de vista, e eu quase parei. Eu falei, pô, vou parar porque doeu, porque foi. E aí, é justamente a perseverança, você fala assim, não, mas eu já tive outras quedas, eu já tive outros não. Sim. Então eu vou voltar mais forte, eu vou me preparar, fiz a cirurgia. Então qual foi a minha preparação? Não, só vou voltar a estudar quando eu fizer a cirurgia de vista. Fui lá, fiz a cirurgia e hoje voltei a estudar. Então assim, é o que a criança ela tem que aprender. Essa preparação é muito boa porque ela como adulto, ela vai aprender, ela vai tomar muito não, seja na faculdade, uma reprovação de uma matéria, seja no trabalho, onde ela vê de repente alguém, né, tomar o lugar dela. O pastor Everton estava falando aqui, vou até prorrogar, que é algo bem interessante essa questão da disciplina, do lado disciplinar. Eu estava pensando aqui, para quem não sabe, por incrível que pareça, quem me vê jogando bola aí, eu já vesti umas camisas nos timezinhos aí pra trás aí. Não era Hoje em bobo, dia não. não parece, não era bobo não, fazia. Mas aí eu tava pensando aqui, o pastor Everton falando desse relato com criança, né, da criança, do menino, né, que ele tava falando que é muito bom, mas que pegou um banco. Tava pensando aqui, eu nunca fui estrela não, nunca fui daqueles assim de, né, de acabar com o jogo, de tal. Fui muito de feijão com arroz, digamos assim, mas e sempre fui titular. De repente, eu passava para o técnico justamente a disciplina que aqueles melhores que eu daquela posição não passavam. Aquela confiabilidade de que eu ia fazer, de que eu ia correr o jogo todo, de que eu ia me doar, de que eu ia, entendeu? Por quê? Porque eu sempre fui muito disciplinado em questão disso, assim, de, vamos físico, vamos e tal, vamos. Então, assim, de repente, isso daí que me fez estando à frente de outros. E um técnico meu chegou para mim e falou assim,
você não é melhor do que ele não, você vai vestir, mas eu vesti a camisa de titular. E às vezes até sobrava uma 8, uma 10 aí, melhorada aí, às vezes. Entendeu? Então assim, mas isso conta muito. É interessante porque a gente está falando aqui, você criança que está ouvindo do outro lado aí, ou você até mesmo pai, né? Que às vezes vê seu filho assim, pô, mas por que meu filho, né? Acho que o Everton não dá oportunidade. Também isso acontece na Europa, né? Não tem que ele reserva? Não tem cobrança não, de pai do filho que reserva não, só na Europa. Tem, mas eu não ligo muito não, porque se o pai me pedir para colocar o filho, eu acho que é aí que eu coloco o filho no banco. Olha, cada um no seu quadrado, né? O famoso cada um no seu quadrado. Porque pegar sol e frio ninguém quer, só quer chegar lá e escalar o time. Não. Mas assim, gente, então é muito importante, isso daí é algo assim que pode acreditar. Você criança, que às vezes a gente fala assim, isso aí vai servir para o seu trabalho, para o seu... Tem um amigo meu, já que a gente está citando assim, entrar um pouquinho mais para dentro assim, para quem não sabe, eu fui policial militar, nem ia tocar muito nesse assunto a fundo. Eu fui policial militar do Rio de Janeiro durante quase 5 anos e pouco, assim, digamos assim. Eu concretizei a minha baixa de pedido de desligamento, demorou aí, fiquei sendo da corporação durante 5 anos e pouco. E aí o que acontece? Após eu passar nesse concurso público, né, que eu era policial militar, um amigo meu passou também, só que olha só, no meu concurso, no meu ano, eu passei 6 mil, 7 mil, sei lá. Não era nem para ser chamado. Olha quantas pessoas ficaram à minha frente. Só que eu não estudei quase nada. Horrível. Assim, nada de disciplina em questão do estudo para esse concurso aí. E aí teve um amigo meu que no outro ano, no ano seguinte, também passou para policial militar no Rio de Janeiro, ele passou em primeiro lugar. Aí eu fiquei assim, falei, caraca, Vinícius o nome dele. Eu falei, caraca, Vinícius passou. Eu falei, pô, Vinícius tá voando no estudo e tal. Aí ele foi... Falei, pô, Vinícius, tal, ele falou assim, não, cara, você já reparou, a gente já estudou várias vezes junto, a gente chegou a estudar várias vezes junto para concurso. E eu ficava com inveja de você nas aulas, quando a gente estudava, né, de cursinho, que você pegava de primeira. Só que isso aí me fez o quê? O pegar de primeira me acomodou. Eu olhava e falava assim, pô, isso aí é muito fácil, isso aí e tal, papá, não vou estudar tanto, não vou. E ele fez ao contrário. Ele percebeu que ele estava um passo atrás de vários outros, e o que fez ele passar em primeiro no outro concurso? Né? Eu estou falando isso primeiro em 100 mil inscritos, tipo assim, muita gente. E aí ele vai lá e faz o primeiro. Aí, pô, mas o que foi o divisor de água nisso aí? A disciplina. O que fez ele passar em primeiro? Ele viu que ele tinha dificuldade naquilo, ele foi lá e... Se alguém estudava 1 hora, ele estudava 3. Se alguém estudava 5, ele estudava 10. E assim ele conseguiu o objetivo dele. Então você que também criança, que às vezes tem uma dificuldadezinha e fala, criança ou adolescente no caso, né? Aí já vamos jogar para quem está próximo mesmo ali daquela, né? Às vezes de um teste, num outro clube, né? É algo assim. Mas eu tenho dificuldade. Então treina mais, busca algo mais, se alimente melhor. Né? Tenta buscar, porque às vezes é o que vai fazer a diferença na sua vida, entendeu? Reconhecer a dificuldade naquilo e não se entregar, não simplesmente falar assim, compensar, né? Isso aí, compensar naquilo, que aí é o que eu falo, de repente um filme passando agora na minha cabeça, a falta de disciplina que eu tive no meu concurso, né, na época, eu tinha na época que eu jogava bola. Por não se tratar de um craque, mas tá sempre ali, né, passando em teste, fazendo algo assim. Mas por quê? Por causa, de repente, porque eu sabia que eu tinha que correr um pouquinho mais, que eu tinha que trabalhar um pouquinho mais do que aqueles atletas que tinham uma facilidade maior para um drible, que nunca foi mão forte, enfim, para algo do tipo. Eu era o quê? Vou marcar melhor, vou correr mais, vou trabalhar meu toque de bola para poder não errar quase toque. Entendeu? Então isso aí vocês têm que trabalhar nisso também. A perseverança na disciplina. O que a gente quer ensinar para os meninos, né? Não é ser bom, porque alguns vão seguir essa carreira do futebol, eu creio, espero, só que a vida ensina. E a gente tem que preparar eles para a vida, né? A gente carrega isso, né? Uma preparação para a vida.
Se for só futebol, é bom, mas existem outras pessoas que também fazem isso. Então o nosso intuito é preparar eles para a vida. Então vamos falar do desenvolvimento motor, psíquico, esses nomes mais difíceis assim. Vamos lá, Diogo. Não, então, o desenvolvimento motor psíquico nada mais é que assim, o desenvolvimento da criança em questão de lateralidade, de equilíbrio. Às vezes a criança cai muito, esbarra muito. Logicamente pode ser um problema de vista também. Você, pai, mãe, fica ligado também, isso é importante. Eu já tive relatos na minha família que a criança tinha um pouco de dificuldade, né? E a gente descobriu que era um grau alto com a criança pequena, tal. Então, assim, esse desenvolvimento motor e psíquico, ele vai ser direcionado para isso, para a criança trabalhar mais essa questão da lateralidade, a questão do desenvolvimento mesmo motor dela ali, dela conseguir, né, fazer uma função às vezes em casa que ela tem um pouco mais de dificuldade, né? A criança que desequilibra muito rápido e cai, porque todo pai tem essa preocupação, né? Eu acho que até mesmo assim, como adolescente, né, que amanhã ou depois vai se tornar um homem, vai comprar uma moto, né, e precisa do equilíbrio, ou vai pedalar, fazer acho que muita criança pede, não, vamos para bicicleta, vamos, né, vou dar uma pedalada com os amigos, aí a criança chega em casa, pô, quebrei o braço, não sei o que, de repente a gente consegue estar trabalhando isso, né, não que não vá acontecer, né, pode acontecer, lógico, né, é igual aquele ditado, né, você pega o pecado você nunca vai chegar, o pecado, né, é como se fosse um carro, você nunca vai chegar com a chave do carro, ligar o carro e falar, eu vou bater, né? Mas desde o momento que você pega a chave de um carro, você pode bater, é onde, né, a gente de repente vai pecar durante o nosso dia. A gente não pode ser nunca premeditado, falar, pegar a chave do carro e sair e falar, lá, eu vou bater no primeiro poste que tiver, eu vou bater. Não pode ser isso, né? Verdade. É a mesma coisa também da criança. Não que ela não vá se machucar. A gente trabalhando esse quesito aí de lateralidade, né, do desenvolvimento motor dela, ela lógico que vai ter um índice menor, né, de probabilidade de se machucar nas brincadeiras do dia a dia, ou até mesmo, né, até na fase adulta, né? Quem não... Eu aqui, às vezes, chegam uns alunos aqui que eu falo, Jesus, não teve educação física Então, infância, não. a ideia é que dá um jeito, né? Às vezes a pessoa não tem estilo nenhum. Isso aí. Não, coordenação, entendeu? Às vezes a gente pede para fazer um polichinelo. Polichinelo, você fecha em cima e fecha embaixo. Aí abre, quando tá aqui, a perna tá aberta. Quando tá lá, a perna fecha. Aí se eu fizer um polichinelo, eu vou ficar igual um boneco. Então, assim, às vezes eu olho assim, eu falo, esse aí, nada de zero de coordenação. A coordenação é um ótimo exemplo também, que a criança consegue, criança e adolescente, consegue trabalhar fazendo esporte, principalmente o futebol, né? Que aí tem a questão lá dos exercícios, da física, da parte física, que vai trabalhando essa parte aí motora aí da criança. Então, é um ótimo, assim, quesito ser trabalhado, e pode confiar que o esporte vai trabalhar na sua criança, no seu adolescente, essa questão aí da lateralidade, da coordenação e do equilíbrio. E lembrando também que são coisas que ela aprende quando criança, mas vai usar a vida inteira, Sim, né? Ninguém vai roubar isso dela. É igual eu falei, às vezes uma criança, né, tem uma dificuldade, vai pegar a criança que já, né, vamos botar lá na frente, vamos projetar, igual você olha para o seu filho, você já vê ele dirigindo um carro, pilotando a moto, né? Que seja, fazendo outras coisas, você já projeta o que ele vai fazer. E às vezes a gente olha a criança com dificuldade de andar na bicicleta e fala, Jesus, como é que vai ser meu filho com a moto? Como é que vai ser meu filho num carro? Porque o carro também, gente, não adianta. Se você não tiver uma lateralidade boa, nem naquele momento que vem um carro lá, tá vindo um carro de lá, tem um carro aqui encostado, passa, não passa, bateu. Noção do espaço, entendeu? Então, assim, noção do tempo e espaço, isso tudo a gente treina durante uma atividade física dessa, um esporte como futebol, natação, vôlei, tudo isso a gente está trabalhando aí esse lado aí psicomotor da criança. E o interessante, Diogo,
que às vezes, né, a informação que dá é que a criança está indo lá só jogar futebol. Só que, assim, o tanto de coisa que a gente já conversou que abre um universo de coisas para que a criança está sendo abençoada. Então, assim, é algo que você, pai que está nos assistindo aí, você tem que entender isso. Você deveria fazer de tudo, né, grátis, né, as crianças participam de graça do projeto, mas você deveria fazer de tudo para nos auxiliar para que a sua criança esteja no projeto, que quem está ganhando é você, é a criança. Então, Diogo, vamos falar também do desenvolvimento físico, né, que é a questão do como essa contribuição aí na parte física, de todas essas que a gente já falou, ainda tem mais coisa. Sim, aí a gente já vai direcionar agora realmente para o lado fisiológico, fisiologicamente falando. Às vezes a criança não está desenvolvendo aquela questão óssea, né? A criança tá, a gente olha, pô, fulano é esmirradinho, fulano é pequenininho, fulano é porque tá atrofiando. É muito tempo sentado na frente do computador, é muito tempo. Hoje em dia eu acho que ninguém senta no computador, né? Porque tudo a gente resolve no celular. E aí é muito tempo no celular e vai questão da postura, porque aí tá mexendo no celular, o ombro caído, tá? E aí já tá fazendo a formação aqui, ó, já tá criando uma postura errada. E aí mais do que nunca a criança perde, né, em lado assim de desenvolvimento postural, ela já perde, né, na questão da altura também, que a própria posição já vai prejudicando o crescimento, né? Tem a questão que hoje em dia eu creio que a gente está vivendo isso de 2020 para levar muita lição de 2020. E aí entra na questão assim, preciso eu falar para vocês, quem que não está vendo na televisão aí, obesidade, é legal? Assim, imagina para a criança e para o adolescente. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tirar isso dela, tem que, essa doença, a gente tem que ver a gravidade que foi dela, né, que a gente está vivendo ainda, e o que a gente pode se preparar para mais à frente, nos precavermos, né, falar assim, não, isso aqui vivemos hoje, mas numa próxima dificuldade a gente não pode viver. Então, assim, muita coisa vem junto, porque o sistema cardiovascular da criança, pulmão, coração, cara, não vai se desenvolver em casa, mexendo em telefone. Não vai se desenvolver. Às vezes, mas meu filho brinca na rua, joga bola aqui na rua. Tá? É diferente. Pode ter certeza, é diferente. Por quê? Porque quando ela vai fazer um esporte mesmo, ela realmente vai fazer esse trabalho físico, igual a gente está falando. Ela não vai chegar ali e vai simplesmente fazer o que ela quer, né? O time dele perdeu, aconteceu alguma coisa, pega a bola, bota embaixo do braço e vai embora. Não, ali no projeto ele tem que bancar aquela 1 hora, 2 horas de atividade física. Então torna-se uma coisa o quê? É algo assim, constante, é algo que vai ser realmente trabalhado de uma maneira constante, não de uma forma assim, né, digamos assim, a curto prazo. Fala assim, pô, vai ser tal, trabalhou. Não, já vi treinamento dele, já treinei, e é algo que não é só pegar a bola e jogar a bola, né? A gente tem esse trabalho lá, a gente faz esse trabalho físico completo, que é o importante, é o que a criança vai precisar para esse desenvolvimento cardiovascular. Porque às vezes você não está vendo seu filho jogar bola na rua, às vezes ele fica parado ali, ó, a bola chega, ele toca, sei que, entendeu, e tal, entendeu? Então assim, é diferente, gente. Um projeto, um esporte, ele é diferente, ele vai realmente buscar mesmo aquela supremacia aí, aquele nível a mais aí, aquele degrauzinho acima do que a criança, né, geralmente está acostumada numa brincadeira do dia a dia, de queimado, de futebol na rua, entendeu? Então vale a pena, porque igual eu tô falando, é uma questão assim, hoje em dia eu não consigo nem ver assim a saúde hoje da criança e do adolescente, que quem nunca falou assim, mas é criança, tá né? Porque, né, a gente tem mania de olhar e falar assim, não tá na hora de preocupar. Isso daí, mas pode ter uma diabetes. Tem nada, não sei o que. Claro que pode ter, gente. Sabe por quê? A alimentação hoje
é difícil a gente, né, regrar uma alimentação da criança. A criança hoje em dia é refrigerante, é hambúrguer, é cachorro-quente, é não sei o que, entendeu? A criança só gosta, é doce, somente doce. Então assim, se a gente não se preocupar desde agora, essa criança que hoje realmente pode fazer um exame e não dá uma diabetes tipo 1, tipo 2, pode ser que não dê um problema, né, cardiovascular, não tenha uma asma, não tem, daqui a pouco é um adolescente ou é um adulto que vai ter. Então a preparação hoje, para a gente fazer um adulto saudável amanhã, entendeu? Então assim, não adianta, aqui mesmo, a gente tem essa procura, às vezes, eu já tô... É aquele velho ditado, precaver parece ser pior do que quando, né, você já está com a doença, é bem pior. Você chegar aqui pra gente e falar assim, eu sou asmático, a palavra mesmo já diz, eu sou asmático. Como que a gente vai correr atrás agora? Vai te tornar não asmático? Anteriormente. Eu sou diabético, como que eu vou fazer você deixar de ser diabético? Eu posso controlar a sua diabetes. A gente pode fazer com que a sua, né, seja tipo 1 ou tipo 2, mas vamos supor que seja tipo 2, eu posso diminuir essa frequência de insulina, para você tomar menos insulina, sua dependência de insulina. Mas eu posso fazer você simplesmente aí, só quem faz é só um, a gente sabe, só ele. Verdade. Só ele que pode fazer. Eu costumo dizer que a prevenção é o melhor combate, né? Então, porque a tendência hoje, Diogo, dos filhos são as redes sociais, é o celular, né? É o Free Fire. Eu acho assim, a maior tendência que essa juventude nossa tem vivido é isso, porque é gostoso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de videogame, apesar de eu ser bem radical comigo, hoje eu não jogo mais, mas gosto, né, de jogos de celular. Isso é bom, isso diverte, e eu vim de uma tecnologia pequena. Para mim jogar um multiplayer, né, igual eles jogam hoje, era um desafio danado. Hoje eles chamam um amigo, imagina que coisa legal. Vamos jogar um Free Fire nós dois, tipo assim, eu contra você. É legal, e em celulares diferentes, né, conectado na internet, que hoje eu venho da internet de escada, essa galera já está no Wi-Fi aí de 200 mega, 100 mega. Ouvi aquele barulhinho, né? Quando estava conectando, né? Então, eu entendo que a gente, eles precisam entender, né? E você pai, né? Você criança que está aí assistindo, tem que ter esse entendimento. Que se você ficar só no celular, pastor, mas vai me dar dinheiro, tem campeonato de Free Fire. Eu não estou falando para você deixar de jogar Free Fire, se você puder é bom, mas eu estou convidando você a viver uma vida. Eu lembro da minha infância, era pique-esconde, era bola, era queimada, era a própria pipa, né, que hoje está na moda, talvez devido à pandemia, não tem outra coisa, eles pegaram a pipa. Então, ter contato. Era a pipa, e eram os times tratados, né? Que jogavam o time do Escolate, o time lá do Ninho da Águia, o time do Jacaré, era o futebol lá na quadra, no parquinho. Então, assim, em tudo isso, e também as escolinhas, né, que tinha na época, e no meio de tudo isso eu aprendia, eu me desenvolvia, graças a Deus me considero saudável. E eu entendo que vale muito a infância, porque se você passar uma infância dentro do quarto, não vale a pena, e acaba prejudicando esse desenvolvimento, né? E também na saúde, né, Diogo? Que, conforme você já citou, nós precisamos de ter uma infância, uma adolescência saudável, porque tudo começa aí, né? E lá na frente vai chegar a conta. É como eu estava falando. Essa questão da prevenção parece clichê, parece, prevenir é melhor que remediar, aquele negócio assim, mas galera, realmente, porque eu por exemplo, logicamente eu sou ser humano, apesar de, né, fazer atividade física e tal, eu vou botar para o meu problema. Esses dias eu travei a coluna, escoliose, e aí vai saber o que eu fiz errado na escoliose. Lógico que eu ela não participa da minha atualidade, tá na minha atualidade, e não foi algo que eu fiz agora, é algo que eu estava fazendo errado quando eu era criança.
né? Às vezes um posicionamento para estudar é errado, às vezes uma mochila só de um lado, né? Escoliose, para quem não sabe, é um desvio da coluna, né? Ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito, que seja. E aí, eu hoje em dia tenho a escoliose, aí eu fico pensando assim, caramba, aonde foi que eu errei? Será que, né? Parece coisa pouca, mas esse dia eu quase saí de ambulância de carro, travou minha coluna, eu falei, deu uma vergonha, eu falei, caraca, será que eu vou ter que chamar uma ambulância? Eu, professor de educação física, imagina, saindo na ambulância, que foi coluna. Mas a gente, eu vou falando, de repente eu tô pagando por algo que eu fiz errado na minha infância. Aí imagina, eu que, o pastor Everton falando aqui, eu me identifiquei com tudo que ele falou, futebol, bola de gude, né? A gente viveu essa infância ativa, realmente ativa. E aí imagina, olha o quão preocupante é. Se eu vivi uma infância ativa, tenho uma coisa ou outra para resolver hoje, já sinto um reflexo de algo que eu fiz de errado lá na infância, imagina você, criança que está aí dentro de casa, só no, igual a gente está falando, só no celular, entendeu? Ou às vezes até na televisão, tem muita criança também que está num vício danado, negócio de série e tal, às vezes é um problema de vista que você vai ter, entendeu? De ficar ali vendo e tal. Então assim, tem um ditado, se você me permite falar, um ditado aqui que se leva para a vida de você. Até água de mar mata a planta. Então tudo muito faz mal. Tudo que vocês falarem para mim aí, a água já é o maior exemplo. Tudo, até vitamina C, aquele vitamina Czinho que você joga ali, você fala, nossa, só vai me fazer bem. Toma demais para você ver. Vai começar a ter roxidão no seu corpo, tá? Tipo coágulozinho, tá? Então assim, tudo demais tudo demais faz mal. Inclusive a água demais mata a planta. Então, não é que vocês tenham que parar, como eles estão falando, caramba, agora eu tenho que passar o dia todo na rua, sei o que, eu tenho que ficar o dia todo jogando bola, eu tenho que ficar o dia todo, não é isso. A gente apenas quer que vocês tenham a consciência, você pai, você mãe, que a saúde do seu filho, ou você que criança e adolescente está ouvindo, a sua saúde mais à frente vai depender do que você faz hoje. Então assim, separa um pouquinho de tempo para praticar um esporte, separa um pouquinho de tempo para se alimentar bem também. Durante a semana aí, tenta segurar um pouquinho aí do refrigerante, do lanche. Isso aí, porque senão, se alguém tiver dono de lanche aí ouvindo aí, não fica, foi o pastor que falou. Tô brincando. Não, mas tudo é igual eu falei, tá vendo? Olha o ditado aí mais uma vez, tudo demais faz mal. Sal tem que ser saudável, então tem senão que ter a conta chega, isso aí eu sei. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, beleza? É igual eu falei, eu também como lanche, Diogo é maluco, professor de educação física, não sei o que, tal. Não é isso, eu também tenho o meu tempo também de lanche também, tenho o meu tempo também, eu queria tirar, mas vou até aqui, vou fazer a confissão aqui. Refrigerante, não deveria nem estar na minha vida, mas eu já sinto peso quando eu bebo, mas eu não consegui parar. Não, tem que certas coisas. Mas com moderação, refrigerante é isso todo que eu tô falando. dia. Exatamente. Eu, na minha compra de mercado, por exemplo, eu não compro refrigerante na minha compra de mercado. Não dá para facilitar. Tem que ser algo, isso aí, tem que ser algo assim. Vai pedir um lanche igual a gente está falando, um hambúrguer e tal, aí pedir um refrigerantezinho para comer junto com o hambúrguer. Mas aí, beleza, passou aquele dia. Agora, todo dia, vai almoçar refrigerante, tomar um lanche da tarde refrigerante. Vai chegar a conta, vai chegar. Mas lembrando, né, eu não sei dos sonhos das crianças, mas jogador de futebol normalmente não toma refrigerante. Não. Aí aquele degrauzinho que a gente falou. É onde eles querem chegar. Aquele degrauzinho que eu tava falando, que a gente tocou, a gente está tentando fazer algo assim, buscar de tudo, né? Algo futuro, do profissional e tal. Aí é o que eu estava falando sobre a questão do trabalhar aquilo que você, o exemplo que eu dei do meu amigo que passou em primeiro lugar no concurso e que talvez tenha mais dificuldade do que eu no estudo, mas que foi o divisor de água para ele passar, onde eu passei em 6.000 no meu e ele passou em primeiro no dele? A disciplina. Isso aí. Entendeu? Então, busca você também. Daí eu já estou falando, a gente está falando direto para aquele atleta que realmente sonha em algo maior. E eu estava falando, cara,
O projeto de vocês é tão legal, que é igual quando vocês foram tinha que ser no Vascão, né? Tinha que ser, agora eu vou puxar pro meu. Foram lá no Vasco, lá, levar as crianças para oportunidade. Cara, isso aí é muito legal. Se o Flamengo estiver ouvindo, quiser abrir as portas pra gente, porque o Vasco abriu as portas pra gente, né? Poxa, vai ser campeão brasileiro esse ano. Pô, não, aí já passou. Corta, esse aí ele vai cortar, vai editar. O que acontece? E eu acho muito legal do projeto isso. Porque olha só, o projeto ao mesmo tempo que a gente está falando tão pequenininho, uma coisa tão pequena, de buscar saúde para o filho de vocês, ao mesmo tempo tem um outro lado, de às vezes estar levando uma criança até mesmo para ficar no Cruzeiro, para ficar no Vasco, para ficar no Flamengo. E aí eu bato de novo na tecla, que eu já bati no outro vídeo. Eu não tive essa oportunidade, eu realmente tive que buscar toda aquela escolinha de bairro que eu participei, ou né, de algo similar. Não foi ele que me pegou e me levou até os clubes que eu passei de teste e tal. Eu tive que pegar primo de não sei quem, que conhecia o jogador tal, que não sei quem, bababá, entendeu? Então, para chegar. Então, assim, é tão legal ver o nível que está o projeto, onde né, tem essa oportunidade, igual ele estava falando mais uma vez, coisas boas estão por vir, sempre estão por vir. Vem dessa casa aqui, sempre está por vir coisa boa. Por quê? Eles buscam realmente, a gente estava conversando, não, vou lá em São Gonçalo, vou conversar com um projeto maior, vamos, né? Com certeza é para quê? Para poder buscar né, uma maior oportunidade para vocês, está enganjando, né? Onde tiver um jeitinho para poder colocar vocês numa coisa melhor ainda, vai tá fazendo. E o último tópico aí, Diogo, para a gente estar caminhando para o nosso encerramento é a interação social. Isso aí. Como que você vê essa contribuição da interação social? Galera, interação social é crucial hoje na formação da criança e do adolescente, tá? Crucial. Por quê? Tem muita criança que é introvertida, né? Introvertida é o contrário de extrovertida. A criança alegre, fala com todo mundo, aquela social e tal. Tem muita criança que é muito na dela, muito né, fechada e tal. Cara, e ó, o nível que tá hoje, que a gente está enfrentando aí com uma doença chamada, que é uma doença, né? O autismo, ela tá muito presente na nossa sociedade hoje. E tem crianças desenvolvendo né, essa doença, não só né, de questão de genética, questão no próprio dia a dia. A criança começa desde pequenininha ali, começa a se fechar, começa tal, e o esporte entra, tá, trazendo esse lado social para dentro dessa casa, para dentro dessa criança. Ou até mesmo a criança que já está com o processo de autismo, já é autista. E aí, como que vamos trabalhar? O esporte, cara. O esporte vai trabalhar com ela. Entendeu? Então, assim, olha o tanto, olha a amplitude que a gente está falando mais uma vez. Olha outra coisa importante que a gente vai estar passando. Vou tocar num caso assim. Talvez aqui em Miraí, eu não sei como as fábricas maiores daqui se comportam perante isso. Mas assim, de teste, de fazer aquelas atividades pré-contrato, né? Existe, né? Existe. Então, é um tópico assim que eu coloco assim hoje, como assim, que vai ser divisor. Não adianta a criança chegar lá, QI altíssimo, que no caso seria já o adulto. Estamos falando da criança, projetando ela né, para colocar, que é o que o pai, cara, você pai, mãe, às vezes está ouvindo, pô, mano, eu já vou pensar no meu filho. Cara, normal, natural. Você está colocando hoje seu filho para estudar um pouquinho mais, disciplinar ele, querendo que ele seja o quê? Amanhã ou depois ele tenha um cargo bom numa empresa, ele seja alguém, ele tenha realmente uma condição de estar lutando com quem estudou de repente num colégio melhor, ou algo parecido, ou aquele que estuda hoje num colégio melhor, não perder também a vaga. Então assim, crucial. Chegou lá, fez aquela dinâmica lá, deu que não tem um poder social ali, de socialização alto, já era. Verdade. Mas e não tem como esconder isso dos profissionais, né? Não tem.
É impressionante. Hoje, a questão psicotécnica hoje, nessas situações assim, pré-contrato de empresa, algo do tipo, eu mesmo, vou dar um exemplo agora pessoal. Eu fui fazer um psicotécnico, antes de fazer do concurso que eu perdi, aquele que eu estava falando no início do vídeo, eu fui fazer um psicotécnico lá em Cataguases, no pré, para saber como é que eu tava, tal. Aí a menina, a psicóloga, virou para mim e falou assim, ó, você vai ter que trabalhar isso, isso, isso e isso. Aí você tá com alto nível de agressividade. Eu falei, eu? Pessoa mais zen do mundo? Eu? Ela falou, não, mas é porque você já trabalhou com a violência. E aí isso tornou, tipo assim, te fez adaptável à violência. Você hoje, como é que eu posso falar assim? Você não tem mais medo do perigo, você tem que voltar a ter medo. Você tem que voltar a ter medo. Eu tinha perdido um pouco. Olha que doideira. Aí eu falei assim, essa menina deve ter, é verdade, tá? Eu não vou mentir aqui não, quanto mais na frente de um pastor. Eu falei, a menina pegou meu dinheiro, ela jogou conversa fora, porque não deu isso. Aí eu fui fazer um outro exame desse, lá em Belo Horizonte. Exatamente o que a menina falou pra mim, a psicóloga falou em Cataguases, aconteceu também no exame de Belo Horizonte. Então assim, olha como que hoje em dia está um nível, né, de pesca, né? Vamos botar assim, pescar essa situação psicológica, seja ela na empresa, seja ela no concurso público, seja ela no... Então assim, não adianta, igual a gente está falando, não é algo que a gente vai conseguir assim, não, é só chegar lá e fingir ser outra pessoa na entrevista, começar a falar, fingir que é social, não é trabalho, aí bate de novo no quesito que a gente falou da saúde, é trabalho que começa agora, criança, adolescente, para depois a gente conseguir se tornar aí um adulto com esse desenvolvimento aí social. E também eu vejo, Diogo, saber se expressar, né? Eu vejo que isso pesa muito. Não é que a pessoa tem que aprender a falar em público, mas dependendo ali no momento, né, que a gente tem uma roda de conversa, a pessoa às vezes, a criança vai falar, vai expressar o sentimento dela, como é que foi, ela vai, eu lembro de algumas vezes que a gente perdeu, né, igual aquele dia no Remo lá, que a gente foi vice-campeão do campeonato, e tipo assim, os meninos choraram mesmo, e eu chorei também, mas tive a oportunidade de falar para eles, a gente foi muito longe, nem treinávamos em quadra direito, começamos a treinar no meio do campeonato e chegamos muito longe. Então assim, e poder ouvir deles, né, a experiência que eles tiveram, então isso faz bem, que aí existem muitos seres humanos hoje que não sabem se expressar, não sabem falar, e amanhã ele vai ser talvez um encarregado, seja de uma fábrica aqui em Miraí, seja um líder fora, e ele tem que aprender isso, ele tem que aprender a respeitar, ele tem que aprender que vai ter gente melhor que ele, vai ter gente que talvez, entre aspas, é pior que ele, mas tem outras qualidades que talvez ele não tem, e a gente precisa um do outro, né? Então assim, eu vejo isso no projeto e essa interação acho que faz toda a diferença para a criança, para o futuro dela, faz toda a diferença. Às vezes uma conversa, se você reparar, uma criança introvertida, até no vestiário, igual é aqui do 1º de Maio grande, né, onde vocês têm o projeto aí, até numa conversa de vestiário, quando a criança introvertida fala alguma coisa e todo mundo não está prestando atenção, ali é um trabalho para ela assim, tipo assim, ali ela está fazendo um esforço enorme para falar em público, porque para ela é um auditório. Sim. Aquelas 10, 15 crianças que estão botando a chuteira do lado dela ali, e ela falando, a criança ela está se sentindo assim, a maior dificuldade do mundo. E às vezes para apresentar um trabalho no colégio, né, eu lembro, teve um amigo meu uma vez, eu nunca mais me esqueço, que só para quebrar um pouquinho fazer um relato aqui, teve um amigo meu que uma vez ele virou, eu lembro disso até hoje, foi apresentar um trabalho, ele virou, exposta para o quadro, ficou um tempão assim, e a gente esperando ele virar de frente pro pessoal, ele olhou e a gente sabia, ele era muito inteligente, Tomás, ele era muito inteligente, sabia que ele sabia a matéria. E ele ficou um tempão assim, e quando depois ele virou pra gente assim, o olho cheio de lágrimas, virou e falou assim, eu não sei nada. Aí isso aí virou, tipo assim, piada. Depois a gente foi ficando adulto, hoje em dia a gente se liga e fala, eu não sei nada, mas o quê? Ele travou aquilo ali pra ele, assim, ele era introvertido. Porque ele era uma criança, né, que fugia um pouco do padrão, ele era gordinho, e aí
ficava, né, obeso, e aí ficava esse negócio, pô, gordinho, não sei o que e tal, e aquilo ali de repente mexeu com ele quando ele foi falar em público, porque no meio do nosso grupo, que ele era do meu grupo, ele era um dos meus melhores amigos, né, da infância, aí no nosso grupo sabia se expressar, mas quando ele foi falar numa sala, né, no início, isso era, eu lembro, a gente estava começando o ano letivo, tal, um dos primeiros trabalhos a ser apresentado, e aquela dificuldade dele mostrar quem ele era para a turma, né? Era muito mais do que uma pessoa, do que um gordinho, do que uma pessoa obesa. Ele era uma criança inteligente, um garoto muito bom. E aí ele teve essa dificuldade, ele esbarrou com esse, pô, caramba, como que eu vou demonstrar quem eu sou? Então isso aí, o futebol e, né, o esporte em si coletivo, ele vai trabalhar muito isso, a criança falar, se expressar, falar o que quer, o que não quer. Ó, isso aí não acho legal, para a própria turma dele, não só para o professor, a gente ainda gosta mais ainda, que é algo que para eles estão falando assim, né, e nem é, a gente também está ali, né, se colocando à disposição sempre deles, mas eles acham de repente que falar algo, né, lógico, com educação, não é algo pejorativo, que seja para ofender nem nada, mas de repente expor o que ele pensa, o que ele acha, é legal pra caramba. Eu mesmo vou puxar na memória tanto de técnico que eu queria falar uma verdade. Ah, pô, professor, fulano ali e tal, não sei o quê. Às vezes aquilo ali ia ajudar, ia somar, né, no grupo, né, ia ajudar até o técnico que não estava vendo certas coisas a poder enxergar, falar, pô, realmente ele está falando, tal, entendeu? Sim. Até mesmo, infelizmente, é algo que até pode acontecer, uma criança dessa introvertida ver, né, participar de algum incidente, assim, digamos assim, né, de algum ato ali infracional de uma outra criança, ver pegando o celular de um coleguinha, tal, aquela criança, né, por se tratar de ser uma criança introvertida, de ser na dela, ela vai ficar na dela, ela vai participar daquele fato e vai guardar aquilo para ela. Isso aí pode até gerar um trauma mais à frente, porque a criança pode se tornar cada vez mais, porque aquilo ali, ela já tem essa coisa dela de ser mais na dela, tal. Ela vê algo assim que ela não fala, né? Ou então mesmo um abuso, alguma coisa assim de alguma outra, de uma amiguinha, de um amiguinho, um colégio, que seja, ele vai olhar e vai. Então é importante ter esse diálogo, que a criança consiga ter essa socialização para poder, porque isso aí, gente, coisas que eu falei assim, não vai acontecer nunca com meu filho, não sei o que. Mentira, tá no dia a dia, esse negócio do, né, infelizmente do furto ali, do pegou o negocinho, escondeu o negocinho, né, até mesmo um abuso que a gente sabe que infelizmente tá no dia a dia também, né, da criança e do adolescente, até mesmo do abuso sexual. Então assim, é muito interessante estar trabalhando isso para poder justamente a criança se tornar um adolescente melhor, um adulto melhor e desenvolver esse lado profissional. Então, gente, para a gente poder encerrar, eu quero agradecer todo mundo, agradecer as crianças, dizer que o nosso desejo é que volte. Tem algumas escolinhas da região que já estão voltando, mas a gente entende, né, por causa de vocês, que ainda não é o momento da gente voltar, né? Independente de poder ou não poder, nós entendemos que ainda não é o momento, né? Ainda existem casos de Covid na cidade. Então, assim, brevemente a gente vai tomar essa decisão, mas por enquanto esperem mais um pouquinho, façam aí as atividades online, porque eu entendo que 2020 está sendo um ano de aprendizado, mas se a gente aguentar mais um pouquinho, a gente pode desfrutar de muita coisa. Então, o nosso desejo é preservar vocês e em breve nós vamos estar com muitas coisas, muitas atividades aí, aula de informática, é um sonho que a gente tem, né? O nosso projeto crescer, então que seja tudo para a glória de Deus. Quero agradecer o Diogo, obrigado, né, pelo carinho, pelo seu apoio, sua amizade, né, tudo que você representa para a gente. Suas palavras também motivam muito a gente. E se quiser deixar um recado para a turma, fique à vontade. Não vou nem me estender muito, porque eu tenho certeza que não será uma despedida. Em breve estaremos de alguma forma aqui, né? Seja
através daqui do Pro 021, trazendo algum tipo de atividade para vocês, ou até mesmo pessoal meu, através de palestra, estando com vocês também quando voltar, né, os jogos aí, pessoalmente, aí, nem que seja como torcedor. Não, né? com certeza, Juiz, lá, tá? Juiz, me avisa, é só me avisar um tempinho antes para preparar, fazer a preparação, um yoga, tranquilo. Mas ó, prazerzão, podem sempre contar com a gente aqui também, entendeu? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você, pai, mãe, que, né, às vezes, pô, achei legal a palestra, achei legal, queria tirar uma dúvida, pô, pega meu contato aqui com o pastor Everton aqui, faz o contato no WhatsApp, se quiser vir falar também pessoal, tá? O que eu puder ajudar com o meu pouquinho, eu realmente estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Fica um pouco maçante, né? É legal a gente fazer a palestra, seria legal, né? O bate-papo, né? Sim, com certeza. Né? Mas a gente entende, igual o pastor Everton falou, a gente entende, né? A gente está pagando o que a gente tem que pagar, deixando para trás aí, né, as dificuldades aí que a gente tem que passar. Estamos enfrentando, né? E podem ter certeza, você aí atleta aí, você que, né, tem essa vontade aí de crescer e tal, não para. Guarda bem o que a gente falou nesses vídeos aí, que seja persistente, tenha disciplina. Por quê? Muitos aí, eu vou até dar só pra gente fechar, vou dar um exemplo aí. Quem reparou aí, agora direcionado mesmo pra quem gosta de futebol, quem reparou esse campeonato aí brasileiro aí, como é que tá? Não tem time aí te contando não, tem time falando que você pode falar assim, pô, esse tá jogando fino, ou esse tá jogando nada, tá tudo padronizado, mas por quê? Questão que todo mundo foi lançado aí, ó, iniciou o campeonato nivelado, todo mundo aí na mesma, às vezes eu vou admitir, vou usar o meu time como exemplo, Vasco, Fluminense, Vasco, tem time para poder estar lá nas cabeças igual tá? Não tem, mas de repente tá o físico, tá sobressaindo aí, e está conseguindo né, equiparar ao milionário aqui, ó, ao milionário que não vai ganhar nada esse ano. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Não vai. Depois que a torcida começar a entrar dentro do campo, aí vai ficar estressante. Esse ano o Menguinho não ganha nada não. Mas, gente, brincadeiras à parte, é um ótimo exemplo para vocês entenderem. Ó, com certeza tem a ver aí com esse times não tão bons estão conseguindo parelhar através aí do físico, estão correndo, estão se esforçando. Então você aí, atleta, que de repente está em casa aí falando assim, pô, caraca, a gente sempre perde pro Nacional, a gente sempre, mas é mentira, eu já vi uns 2 a 2 aí. Já ganhamos uma vez também. Já ganhou. Não, então, pô, tal time tá à frente, tal time tá, só vai depender de vocês, eles estão em casa também. Eles estão jogando o videogame deles, o Free Fire. Eu não sei não, isso aí eu não participei não, já não é da minha época. Mas ó, estão jogando o videogame deles, estão fazendo enfim o que eles têm que fazer. E você? O que você está fazendo? Tá chegando aí, tá chegando o vídeo para vocês treinarem em casa. Beleza? Então assim, pega também, eu acho que ninguém tem dificuldade. Pega aí o pai, a mãe, pô pai, me leva aí na praça, vou fazer um circuitinho ali, botar um tênisinho e vou fazer um giro ali na quadra, ali na praça, vou botar meu físico em dia, que vai voltar daqui a pouco os treinos, e eu tenho que estar bem. Então projeta, faz acontecer, para quando realmente voltar, der o play, der o start, vocês estarem bem, e não ficarem atrás. Beleza? Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês. Se você quiser conhecer o Cross 021, fica do lado aqui do Oreste, né? Próximo à Igreja de Cristo, pertinho do 1º de maio. Vem cá, combina com o Diogo uma aula experimental aí também. Eu tenho certeza que nós estamos precisando de fazer exercício. Deus abençoe e um abraço, tá? Amém, família. Tchau. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus é